Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco, final de semana muito agitado. Payet não é mais jogador do Vasco, também podemos ter outra saída de outros jogadores. A situação preocupante com o Paulinho, que ainda não renovou seu contrato e pode sair de graça do Vasco a partir do mês que vem. Vamos falar também aqui do interesse do Vasco em um jogador argentino, está disputando com outros clubes essa contratação e também a busca por um novo diretor executivo. O Vasco tem interesse em um diretor português que estava trabalhando com o José Mourinho lá no Fenerbahçe. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, em busca de um novo diretor executivo, o Vasco aí nos últimos dias teria apresentado um projeto ao executivo português Mário Branco. Após aí tentar a contratação de alguns profissionais aqui no Brasil, segundo o jornalista Benê Casagrande, o Vasco mira buscar esse português, que já tem passagens aí pelo Leixões em Portugal, trabalhou no futebol da Romênia, no Estoril de Portugal, também trabalhou na Croácia, no PAOK da Grécia, Famalicão em Portugal e, por último, no Fenerbahçe na Turquia, seu último clube nessa última temporada europeia, ele foi demitido dias atrás. E o Vasco, segundo as informações, já teria apresentado um projeto a esse profissional. O Amodeu teria entrado em contato com ele para ver quais seriam as possibilidades de um fechamento aí de um negócio com o Vasco. O Atlético é um profissional que já trabalhou muitos anos lá na Europa, fez um bom trabalho no PAOK. No Fenerbahçe ele recebia muitas críticas aí no momento final e por isso que ele foi demitido. Só que para trabalhar no futebol brasileiro, se ele tiver um certo conhecimento aqui do Brasil, pode ser que seja interessante esse nome, né? Mas se ele chegar aqui e não saber absolutamente nada do futebol brasileiro, vai precisar daquele período de adaptação, de conhecimento do mercado brasileiro, né? Não é somente jogador que precisa disso. Pessoas ligadas à diretoria também precisam, até mesmo os brasileiros, né? Que não tem isso dentro do Vasco. Imagina um português que está vindo lá da Turquia, nunca trabalhou no futebol brasileiro. Pode dar certo, mas também pode dar errado. Mas se der certo, pode ser um ótimo projeto. Só que é aquela coisa, né? O Vasco não tem dinheiro. Esse cara não terá totalmente carta branca para contratar quem ele quiser para o clube, né? Fazer investimentos importantes para o Vasco. O Vasco não deverá adquirir direitos de nenhum jogador e somente tentar contratar jogadores em fim de contrato e sem contrato com nenhum clube, né? Famoso jogador de graça, somente tendo que arcar com o seu salário. E esse profissional, se chegar ao Vasco, terá que ser muito criativo. Algo que eu desconfio porque ele nunca trabalhou no futebol brasileiro, né? Não conhece tantos os jogadores brasileiros assim, não conhece o Vasco, não conhece aqui a nossa filosofia de contratações. Vamos ver como que vai ficar essa situação aí, se o Vasco vai levar adiante o nome do Mário Branco. Caso não feche com ele, outros nomes aí surgem como possibilidades. A gente já falou aqui várias vezes do Eduardo Freeland, que está lá no Avaí, também surge como um plano B, um plano C para o Vasco. Também tivemos uma grande especulação do Bruno Costa, ex-diretor executivo do Fortaleza, que seria um dos favoritos aí a assumir esse cargo, esse posto no Vasco. E o Vasco tentou por muitas vezes, Rodrigo Caetano negou as propostas do Vasco. Possivelmente pode ser que um desses três aí, Bruno Costa, Eduardo Freeland e também, quem sabe, o Mário Branco, um desses três, seja o diretor executivo do Vasco. O Vasco precisa agilizar essa situação para contratar reforços, né? Como a gente sempre falou aqui no canal, como todo mundo já sabe, né? Não somente eu que falo aqui no canal, a diretoria tem como prática ser muito lenta, deixar sempre para os últimos minutos, para a última hora, a contratação de jogadores, fazer movimentos importantes no mercado. E dessa vez, possivelmente não será diferente, né? Porque o Vasco está demorando mais de um mês para contratar um diretor executivo, até hoje não decidiu essa situação, e a janela de transferência se abre daqui a alguns dias. O Vasco vai poder contratar reforços aí durante até o dia 2 de setembro. Se não conseguir fechar com bons nomes, aí o Vasco vai lutar até o fim para não cair de divisão com esse elenco, né? E se não chegar jogador para fazer mudança no time do Vasco, nem adianta contratar, né? Vai jogar dinheiro no lixo, assim como a diretoria do Vasco vem fazendo em todas as janelas desde que o Pedrinho assumiu o clube, né? Deixem nos comentários qual a sua opinião, quem para você seria o melhor diretor executivo para trabalhar no Vasco. Bom, pessoal, agora vamos falar da situação de saída de jogadores. Como todo mundo já sabia, o Vasco conseguiu antecipar a rescisão contratual com o Payet e ele não é mais jogador do Vasco. O Vasco já informou a CBF a rescisão com o jogador. A notícia foi trazida em primeira mão pelo Benê Casagrande e já está tudo confirmado que o Payet rescindiu seu contrato e não é mais atleta do Vasco. O jogador que não entrava em campo desde o dia 15 de abril. Na ocasião, ele foi titular na derrota do Vasco 2-1 contra o Ceará. Depois disso, o jogador teve uma lesão, ficou fora por vários jogos,
viajou à França para resolver problemas particulares e não voltou mais, né? E com isso, o Vasco conseguiu essa rescisão contratual e ele não é mais atleta do clube. Esse ano de 2025, o Payet fez apenas 17 jogos, deu 3 assistências e não marcou nenhum gol. Desde a sua chegada lá em 2023, foram ao todo 75 partidas, 7 gols marcados e 13 assistências, né? Um pacote aí que custou muito caro para o Vasco e pouca entrega dentro de campo, né? Resolveu alguns jogos importantes, principalmente na primeira temporada, em 2023, ajudando ao Vasco não cair de divisão. Em 2024 ele já foi bem abaixo, e em 2025 uma lástima total, deixando os torcedores até certo ponto irritados com a presença do Payet no time do Vasco. É um jogador que pouco colaborou pelo alto salário de 1,5 milhão. Agora chega ao fim a passagem do francês, com muitas polêmicas fora e dentro de campo, porque ele resolveu muito pouco dentro de campo e fora de campo. Deu show, né? Deu um show à parte aí pra mídia. Só que realmente, cara, o que a gente esperava é que ele fosse decidir jogos pro Vasco dentro de campo. Ele fosse um legítimo camisa 10, assim como ele era no Olympique de Marseille. O jogador nem tinha coragem nem de chutar no gol. Tinha muitos lances que a torcida fez até campanha. Chuta pro gol, pai. Chuta no gol. E o pai não chutava. E na Europa o cara fazia gol do meio campo, driblava 4, chutava, fazia golaço. E aqui no Vasco não tinha coragem de fazer gols, né? Não tinha condições físicas de ajudar o Vasco de alguma forma, né? Complicado, uma situação aí que já era previsível, não tinha como continuar com o Payet. Aos 38 anos, o jogador ainda não sabe se vai se aposentar ou se vai continuar jogando, não sabemos o que vai acontecer no futuro do Payet, o que a gente sabe que ele não é mais atleta do Vasco. Além disso, outras situações aí estão preocupando o torcedor, principalmente a do meio-campista Paulinho. O Vasco já fez algumas propostas para renovar o contrato com o jogador. Estranhamente, segundo as informações, o staff do atleta não respondeu às propostas do Vasco. Porém, segundo o Globoesporte.com, o staff do atleta já estaria avaliando, sim, essa possibilidade de renovar o contrato com o Vasco. E desde o início do ano, as partes já estão tratando dessa ampliação do vínculo. A expectativa é que tenha alguma definição em breve. Vale ressaltar que ele tem contrato somente até o fim de dezembro e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe aí, se ele quiser sair do Vasco. O técnico Fernando Diniz teria depositado total confiança no jogador e enxerga o atleta como alguém que pode se tornar peça-chave no meio-campo do Vasco. O fato é de que desde que a sua volta da lesão, o Paulinho não jogou nada, né? Nada, absolutamente nada. Está muito abaixo, reserva incontestável, não consegue lutar por uma titularidade. Quando entra, joga muito mal, parece que está sempre sem ritmo de jogo, chega sempre atrasado nas jogadas, toma cartão amarelo besta, né, cara? E compromete até certo ponto a equipe. E certamente aí é um jogador que está muito abaixo. A gente tem uma alta expectativa no Paulinho. No início do ano, né, com a chegada do Carille, a expectativa era muito alta quanto ao meio campo do Vasco, né? Ali com o Gubora, Jair, Tietê, o Paulinho e também o Coutinho. Havia uma grande expectativa que o Carille fosse montar um bom time aí com esse meio campo, só que não deu certo, né? Só o Tietê se salvou ali de todos esses jogadores. O Hugo Moura vem falhando em alguns jogos, mas devido às suas características, segue sendo peça imprescindível no time do Vasco, porque não tem um outro primeiro volante de qualidade, assim como é o Hugo Moura, né? Nos últimos jogos, o Diniz vem utilizando o Jair ali, vem se saindo bem. Vamos ver se ele vai dar seguimento a essa continuidade ali como primeiro volante do Vasco, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer com o Paulinho. Outra situação que tivemos, novidade, é do Maurício Lemos. Segundo o RT Sports, o jogador desperta interesse do Peñarol lá do Uruguai e devido a ser reserva no Vasco, pode ser que tenha uma saída facilitada, de acordo com as informações. O jogador veio para ser um dos xerifes da zaga do Vasco e não conseguiu se firmar, né? O torcedor tinha até uma certa expectativa que a zaga do Vasco seria formada por Maurício Lemos e também João Vitor, só que o Maurício Lemos veio lesionado, está lesionado e não entra em campo, né? Não faz sentido algum o Vasco manter esse jogador no elenco, na minha opinião. Se pintar a proposta, tchau, Maurício Lemos, boa sorte na sua carreira. Quanto à chegada, segundo aí as informações do jornalista Joel Silva, as prioridades do Vasco nessa janela é contratar um segundo volante, um meio-campista de ligação, meia para substituir o Payet, mais um camisa 10 e também um ponta esquerda. Essas seriam as 3 possibilidades. Mais uma vez a diretoria do Vasco errando em não querer contratar um zagueiro, né? No fim do ano isso pode custar muito caro aí, até mesmo uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Já vamos para a terceira janela consecutiva que a diretoria do Vasco não prioriza a zaga. Não tenta aí contratar um zagueiro de excelência para acabar com esse pavor que é essa zaga do Vasco de tomar gol de todo mundo, né? Todo mundo faz gol no Vasco. E essa diretoria não tem a capacidade, um bando de inútil que não tem a capacidade de enxergar que o time precisa urgente contratar um zagueiro de qualidade. Um zagueiro de qualidade, não é jogador de time pequeno, é um zagueiro de qualidade. Tem muito bom zagueiro livre no mercado. Tolói tá livre no mercado, Balbuena tá livre no mercado, por que não tenta contratar um desses jogadores? Ah, mas é caro. Negocia, mano. Pra que serve negociação? Para tentar abaixar um pouco o salário do atleta. São 2 jogadores que estão com idade avançadas. O Vasco poderia negociar.
para quem paga 900 mil para o Jair mensais, pode ter condições aí de tentar trazer um zagueiro para ser titular incontestável da zaga do nosso time, cara. O Vasco tem que parar de tomar gol e precisa contratar um zagueiro. O João Vitor não é confiável. Lucas Freitas é uma grata surpresa, mas se ele se lesiona, vai jogar de novo o garoto Luiz Gustavo? Vai jogar o Lucas Oliveira ali? Luiz Gustavo é um bom valor, mas dependendo do jogo ele pode se queimar, pode entrar numa fogueira danada. O Lucas Oliveira não tem qualidade nenhuma para estar no Vasco. Como que você vai utilizar esse tipo de jogador? Infelizmente, mais um equívoco gigante da diretoria do Vasco em não priorizar a zaga. E a contratação de um segundo volante me estranha, porque é a posição mais recheada no elenco do Vasco. Desde Esforza até Tietê a gente tem no elenco, né? Com certeza tem muitos jogadores para essa posição e não consegui entender o porquê do Vasco ainda está querendo buscar um segundo volante, segundo as informações do Joel Silva. Outra posição que é, claro, muito carente, ainda mais agora com a saída do Paê, meia de criação. O Vasco precisa sim trazer esse camisa 10. Muito torcedor está querendo que o Vasco passe a camisa 10 pro Coutinho. Eu discordo, acho que tem que trazer um outro camisa 10. O Coutinho não tem futebol de camisa 10. Não apresentou esse futebol no Vasco ainda, né? Quem sabe agora que essa parada desse Mundial, o Diniz faça algum milagre com o Coutinho, ele sim volte a atuar como um legítimo camisa 10, que até agora não foi com a camisa do Vasco. E o Vasco ainda dá prioridade para contratar um ponta esquerda, já que aparentemente a diretoria do Vasco deve estar entendendo que o Nuno Moreira vem se desgastando muito nos jogos e o Lloyd Augusto claramente foi uma péssima contratação, porque ele foi o ponta esquerda contratado, né? E não vem dando certo, dinheiro jogado no ralo, né? E quanto a nomes, segundo a imprensa argentina, o Vasco estaria interessado no meio-campista Alan Lescano. Porém, tem uma alta concorrência, uma concorrência que o Vasco não tem condições alguma de conseguir vencer, que é do Palmeiras e Cruzeiro, dois times milionários aqui no futebol brasileiro, tem muita grana, até mesmo para comprar qualquer jogador do Vasco. Ainda mais o Vasco disputar a contratação de algum jogador com esses clubes, né? De acordo com as informações do jornalista argentino Neruen Arrigo, esse jogador desperta interesse do Vasco e o argentino Júnior só estaria disposto a vender 50% do passe do atleta. Como a gente falou, o Vasco não tem dinheiro para contratar, adquirir direitos de jogadores, né? Tem dinheiro para trazer jogadores aí somente tendo que arcar com seus salários, mas para comprar o Vasco não tem essa grana, né? Pelo menos foi isso que o Amodeu deixou bem claro naquela entrevista lá que ele deu lá no sorteio da Copa do Brasil, né? Vamos aguardar ver o que vai acontecer. Eu praticamente não acredito que esse jogador será reforço do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.